Ei, olá você, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Sabe, hoje eu fui nessa manhã levado a um texto num livro não muito comum que eu estava trazendo, que é o livro de Oséias. E na hora que eu vi o versículo e a história, eu falei, é isso mesmo, tem tudo a ver com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração e que eu tenho compartilhado com vocês. A gente tem falado muito sobre empreender para gerar abundância, consequentemente o seu próprio sustento e abençoar a obra de Deus, alcançando pessoas pelo mundo afora com bondade, combatendo pobreza com riqueza e entre outras coisas. A gente vê na tradução, na linguagem de hoje, no Oséias capítulo 7, versículo 1, a gente já começa vendo uma fala de Deus e muito interessante. Ele vai dizer assim: quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são os seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas nas ruas. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. Eu recomendo que você leia todo o capítulo depois. Existem mais coisas que Deus quer ministrar ao seu coração. Nosso tempo é limitado. Eu quero ler a outra versão, que vai dizer assim: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo, para quem talvez achou que a linguagem anterior de fazer meu povo rico novamente podia ser meio agressivo, mudar a sorte não é muito diferente. Porque se ele quer mudar a sorte e logo na sequência vem o entendimento de que é como se tivesse em azar, como que a sorte está ruim, é sinal que ele quer melhorar uma situação. Mas ele vai continuar aqui, e sarar a Israel. E quando Deus fala sobre sarar, qualquer um, obviamente é porque existe uma doença, existe alguém doente. Se descobre a iniquidade de Efraim. Iniquidade justamente o que? A maldade. Maldade no coração, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. O que eu quero trazer para a gente vem falando muito de Deus abençoar com abundância e de receber ideias dele, de as pôr em prática. A gente fala muito de não ao capitalismo, de não à meritocracia, porque a favor de Deus ele te dá a ideia, na verdade ele já te deu uma ideia há muito tempo, você ainda não colocou em prática. Enfim, a gente fala de não ficar proscratinando, se essa é a palavra correta, aquilo que, jogando para frente, aquilo que Deus já te falou há muito tempo, que já está dentro de você. Então, procrastinação seria a palavra correta. Então, quando eu observo esse texto, Oséias é um livro mais antigo, a gente já vai ver que há muitos anos Deus quer abençoar o seu povo. Essa geração toda que a gente leu já morreu. Ou seja, o que importa pra gente é essa geração agora. É você, sou eu, são as gerações que estão para vir. E qual a diferença que a gente pode fazer nessas gerações? E aqui de cara a gente já vê que Deus quer tratar com o seu povo. Ele quer curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo. Porque o povo foi rico, ele era rico. E obviamente ele foi ficando pobre porque ele foi ficando doente. E uma das doenças, ela começa simplesmente por amor ao dinheiro. Lembra que a Bíblia vai dizer que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Deus também vai falar sobre Mamon, não podeis servir a dois senhores. Ou seja, o dinheiro ele pode ser tão poderoso que você pode começar a servi-lo em vez de tê-lo servindo você. É a intenção de Deus te dar dinheiro para que você seja senhor sobre ele e que Deus seja senhor sobre você e não nenhuma outra forma diferente dessa. Porque você sendo senhor sobre o dinheiro não te domina e consequentemente você consegue empregá-lo naquilo que o seu senhor acima de você quer que você empregue. Ou seja, precisa haver um relacionamento, uma sintonia muito fininha, muito aliançada, ou seja, um verdadeiro casamento entre você e Deus, para que você faça
como noiva aquilo que o noivo deseja, as áreas que o noivo quer atuar. São diferentes, na maioria das vezes, se a gente tem uma mente ainda muito religiosa, daquilo que a gente achava ou acha que é onde Deus queria atuar. Mas isso você vai acabar vendo na prática à medida que você vai se relacionando cada vez mais com Ele. Então, duas coisas que eu queria deixar bem claro. É desejo de Deus enriquecer as pessoas, os seus filhos, o seu povo? Sim, é óbvio que sim. A gente vai ver lá no deserto, no tempo de Moisés, que Deus tinha uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Leite e mel naquele tempo são coisas que falam de riqueza, são coisas que falam de abundância, e os textos ali nas proximidades de onde se diz isso vão falar de abundância. Ou seja, estavam passando por um deserto que alguém já disse que é uma escola de preparação de Deus. Eu creio que sim, eu acredito nisso. Por quê? Porque eu preciso ser sarado do pecado, de coisas que estão dentro de mim que podem atrapalhar quando essa provisão chegar. Então, o que impede a provisão de Deus chegar, não a provisão, mas a abundância, a provisão Ele já está provendo, não é verdade? A abundância dele chegar sou eu mesmo. Ou seja, quanto mais eu me conecto com Ele, quanto mais eu me entrego a Ele, ou seja, o batismo, a morte, a ressurreição, e agora eu sou ressurreto junto com Cristo morremos e com Cristo ressuscitamos, e agora eu venho para uma nova vida junto com Cristo, de acordo com a mente dele, ou seja, conectado em sintonia com Ele. Eu vou me posicionando para poder receber de Deus, porque Ele não vai dar para mim, nem para você, algo muito grande se a gente não souber administrar, se a gente não tiver pronto o nosso próprio coração para suportar isso. E a única forma de eu e você, como seres humanos, pecadores, mesmo remidos, mas pecadores, de podermos suportar muita abundância vindo de Deus, é entendendo que essa abundância não nos pertence. Ela nos beneficia, mas não nos pertence. E para isso eu preciso estar constantemente, diariamente, a todo instante online, ou seja, conectado com Deus. Porque a guerra continua, as setas e os dardos inflamados do inimigo, eles continuam. E pode ter certeza que quanto mais provisão você receber, mais ataques você vai receber. As ideias, os tipos de dardos vão ser diferentes dos que você sofre hoje. Mudam os problemas. Todo gerente, ele administra problemas, ele administra pessoas. Enquanto você tem, talvez, está sendo provido, ou seja, você queria algo mais, existem problemas diferentes. Por exemplo, um problema é me preocupar em pagar a conta de energia elétrica. Um outro problema é me preocupar com o que eu vou fazer com tanto dinheiro extra que eu tenho no fim do mês. E se eu entender que ele é para mim, eu começo a derrubar minha casa, fazer parede, depois eu não estou satisfeito, faço outra parede, compro móveis, depois não quero aqueles móveis, e eu vou fazendo uma bagunça porque eu estou observando, olhando só para mim. E quando vem a abundância, o meu umbigo não consegue ser o centro de tanta abundância. Obviamente eu tenho que olhar para o alto, porque do alto não só me vem o meu socorro, como também me vem a ideia e a visão de onde lançar as sementes que Deus está me dando. Toda essa abundância, na verdade, são muitas e muitas sementes que você precisa lançar em várias terras diferentes para que esse ciclo continue, para que essas sementes cresçam, viram árvores, produzam frutos, virem sementes, virem árvores, produzam frutos, virem sementes, virem árvores, produzam frutos, e por aí vai. Daqui a pouco você não tem nenhuma semente, nenhuma árvore, nem muitos frutos, mas você tem um pomar, uma floresta literalmente inteira, produzindo muitos frutos, com gente pensando como Deus pensa, que é como você pensa, e que isso vai se replicando e replicando e replicando. Consequentemente, vem essa colônia dos céus na terra que pensa no próximo, que ama a Deus em primeiro plano, e em segundo o próximo, como Jesus amou a própria igreja, ou seja, se doando e se entregando por Ele. E quanto mais esse processo se replica, quanto mais ele se replica, mais o reino de Deus, mais o povo de Deus escolhido, o Israel de Deus, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai dominando
e mudando e transformando toda uma cultura, que é justamente o modo como um povo pensa, vive, produz e se alimenta e por aí vai. Esse é um dos desejos principais de Deus com relação ao homem, com relação à humanidade, com relação à terra e o céu. Tá joia? É isso que eu tinha para compartilhar. Pense a respeito, medite, novamente leia Oséias 7. Não se prenda a detalhes que Deus não estiver ministrando. Já entre na presença dele, pedindo para ele ministrar o seu coração o que é necessário para você nesse dia de hoje, para ele falar ao seu coração aquilo que precisa ser corrigido, ajustado, acertado, afinado, para poder fazer você um melhor representante do reino nesse dia de hoje. Tá joia? Grande abraço, foi um